Chegamos! De novo atrasado e volto. Rapaz, sempre atrasado. Sempre atrasado. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do YouTube, do Facebook, meus amigos do Conectado 7 Podcast. Mais uma vez, nós estamos aqui, estamos começando hoje, né? E hoje é Apocalipse capítulo 11, as duas testemunhas. E você está vendo aqui, ó, hoje você tem limonada e você tem água gelada. Aí você escolhe se quer limonada, ó, limonada feita com açúcar demerara, hein? Pode ficar tranquilo. Tem uma aguinha aqui, nós temos que tomar muita água porque choveu hoje à tarde, né? Muita chuva, né? Muita chuva aqui em Cuiabá, mas o calor continua, né? Para vocês que não conhecem Cuiabá, que ainda não conhecem Cuiabá, pessoal, Cuiabá é uma das capitais mais calorosas do Brasil, né, Robson? A capital mais calorosa do Brasil. E aqui você, meu amigo, você tem que entender que aqui é verão o ano inteiro, né? É clima de verão o ano inteiro, é calor o ano inteiro. E o Conectado sempre, ó, nós estamos com ar-condicionado, nós estamos lá com ventilador, tá vindo um arzinho frio aí no seu pé, na sua perna, tá aí, né? O ventilador, o ar tá aqui, ó, você vê que o ar tá vindo, o ar 22 graus ali, tá vindo, né? Mas mesmo assim o calor persiste. Igual, você lembra que aconteceu uma coisa há uns 2 estudos atrás, que você falou assim, que vamos falar, eu falei, não. O quê? Você lembra do que quando da energia, aquela coisa que aconteceu, não? Da energia? Você lembra? Não, o que era? Que acabou a energia na hora que a gente ia fazer o estudo. Ah, sim, que eu falei pra você, vamos falar o que aconteceu, você falou, não, vamos deixar depois. Então hoje é dia de falar. O dia inteiro falou. Simplesmente só na minha casa, só aqui no estúdio, só aqui, que caiu a energia. Impressionante, né? Do vizinho tinha, do outro, todo mundo tinha luz, menos aqui, porque a gente ia gravar aqui, que era o estudo número capítulo 7 ou capítulo 8? Eu não lembro. Não sabe o capítulo. Era Apocalipse. Mas só na minha casa, só aqui no estúdio que caiu a energia. Aí, rapaz, foi um trabalheira para ver o rapaz do Semate, né, vir aqui. Semate não, que Semate? Energisa, né? Para vir aqui para religar a energia. Aí vieram, religaram, né? E aí a gente conseguiu gravar à noite, né? Foi mais tarde. Não, gravamos no mesmo dia. Gravamos no mesmo dia. Foi assim, uma coisa assim, ele te chamou, geralmente a Energisa demora. Demora. E a Energisa não demorou, veio, instalou rapidinho e a gente foi e fez o programa. Justamente no dia que a gente ia gravar. Nunca tinha acontecido isso. Aí eu falei, rapaz, nós começamos a conscientizar. Nossa luta aqui não é contra a carne e o sangue, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Contra os espíritos. Contra as coisas estranhas, né? Que existem pelo universo afora. Por isso, né, Orivaldo, a gente tem que pedir para quem assista o programa do Orivaldo, Conectado 7, olha que se inscreva no programa, compartilha, pede para as pessoas postarem esses vídeos. Por quê? Porque as pessoas precisam ouvir essa mensagem. E é uma mensagem que o inimigo não gosta, o diabo não gosta, mas Deus ama. E a gente está passando essa mensagem de uma maneira bem compreensível. Então, ó, mete o dedo no like lá, compartilha, curte, compartilha. Ore com nós. E se você quiser ajudar também financeiramente, mande o dinheiro pra gente, que a gente precisa de ajuda. Tá bom? O Pix está na descrição, pessoal, o meu número Pix, tá? Inclusive até eu mandei fazer um negócio assim com QR Code, não sei onde eu estou colocando em algum lugar, né? Mas no próximo vídeo vai estar com QR Code, né? Aí você vai, coloca no QR Code o Pix. Eu estou pedindo o quê? Eu estou pedindo só R$20. Agora, bom, mas fica a seu critério se você quiser ajudar com mais, tá? Eu comendo. Porque, exato. Então, por que eu coloquei R$20? Porque R$20 a gente adquire o guia de estudos do Apocalipse, esse guia aqui, tá? E aí a gente manda via Sedex para você. Dá para, né? Então R$20 já é uma ajuda que você sabe que você está dando para levar até você. O nosso objetivo não é lucro. Lógico que a gente gostaria de ter muito dinheiro, né? Para gravar com 2, 3, 4, 5 câmeras. Lógico que a gente queria oferecer melhor para você. Mas enquanto a gente não pode, eu preciso da sua ajuda. Então você precisa entender isso. E outra coisa que você precisa entender, irmão, irmã. Senta o dedo no like. Marca like.
Porque é assim que os algoritmos do YouTube entendem que o vídeo é relevante e vai indicar esse vídeo para muito mais pessoas no mundo afora, entendeu? Então não é só dar o like, também você manda nas suas linhas de transmissões para o máximo de pessoas possíveis assistirem, entendeu? E você pede para essas pessoas, pessoal, dá o like aí, pede para o pessoal se inscrever, porque você está ajudando a gente a evangelizar. Então esse trabalho aqui é evangelístico, né? Me diga uma coisa, como é um sininho que tem do lado ali, né? O sininho é para você... Você aperta ali, ele se inscreve, né? Você se inscreve no sininho, aí vai aparecer várias palavras, uma delas é todas. Aí você aperta em todas, tá? Aí todos os vídeos que nós fizemos aqui no Conectados vai até você, chega até você. Então o like é aquele sinalzinho assim. É assim, ó. Aperta positivo, tá bom? E tem compartilhar, você compartilha com outras pessoas. E isso vai ajudar não só o canal, mas vai ajudar pessoas que precisam saber da verdade. Do Evangelho. Você está compartilhando o Evangelho. Você está ajudando a gente a ser um anjo mensageiro, né, do Evangelho, entendeu? Então você precisa entender isso, você precisa colaborar também. Nós estamos fazendo nosso esforço aqui. Você faz seu esforço daí. E o Espírito guia você. E o Espírito guia. Agora você viu, deu uma da luz aqui, a gente falou da luz, o negócio, né? Gente, vai demorar então, né? Vai demorar de começar, né? Então, gente, hoje o estudo é sério, né? Um estudo meio complicado também, sério, né? Apocalipse capítulo 11. Inclusive, eu já abri minha Bíblia aqui no capítulo 11. Pega a sua Bíblia aí. Abra no capítulo 11 do livro de Apocalipse, tá? Apocalipse capítulo 11. E aí a gente vai ter muito mais informações. Você acompanha conosco. Pega os seus amigos que você está dando estudo bíblico para ele. Pega toda essa série do Apocalipse desde o comecinho, tá? E vai estudando capítulo por capítulo. A gente está no capítulo 11 já. Você está estudando com as pessoas. Ou então você pode reunir o seu pequeno grupo. Faz um pequeno grupo nos PGs e coloca aí o nosso vídeo para a gente estudarmos juntos, tá? Porque assim nós estamos crescendo juntos. Vamos fazer uma oração? Vamos embora. Santo Espírito que está em todo local, o Senhor está aqui e nós sabemos que o Senhor é uma pessoa, o Senhor gosta de conversar, o Senhor gosta que a gente converse, que nós abrimos nosso coração com o Senhor, os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas obras, tudo o Senhor gosta de ouvir. Então agora nós estamos orando a Deus, muitas pessoas estão vendo. Peço que o Senhor abençoe essa pessoa, seja no coração dela, na mente dela, e ajude ela a entender a Tua palavra. Nos proteja agora e nos ajude a levar essa mensagem conforme o Senhor deseja. Amém. Ilumine nossa mente, que nós possamos agir de acordo com a Santa vontade. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém. Então, vamos lá, Olivaldo? Vamos lá então. Apocalipse 11, as duas testemunhas, né? Esse tema é um tema bastante interessante. Essas duas testemunhas mártires, o que João estava para testemunhar, era uma verdadeira batalha que envolvia a Bíblia, a palavra de Deus e o ateísmo. E essa batalha testemunhada por João no Apocalipse 11 vai alcançar o seu clímax no movimento da Revolução Francesa, que ocupa um lugar na profecia bíblica. E esse movimento da Revolução Francesa destaca-se pelo seu ódio ao cristianismo. E interessante que recentemente, quando teve a Olimpíada lá, nós vimos que eles fizeram uma sátira, né, com várias pessoas transexuais, né, imitando a Santa Ceia. Então, para vocês entenderem que eles estavam zombando do cristianismo ali. Tanto é que as pessoas, vários artistas que queriam mostrar a Cristo, e não deixaram, foram excluídas, os atletas, né? E falaram de Cristo, foram perseguidos, muitas coisas. Então na França sempre teve isso. Na França ali eles odeiam mesmo a Bíblia, odeiam o cristianismo. Então nós vamos analisar e descobrir como que um evento tão recente, comparando-se à idade da Bíblia, pode já estar aí predito. Recente porque a Revolução Francesa foi recente. Vamos para Apocalipse 11, versículo 3 então. O que está escrito lá? Vamos lá, Olivaldo. 3 e 4. 11, 3 e 4. Rapaz, só que eu tive o óculos, mas tudo bem, vamos lá, vou tentar por aqui. Se quiser a gente lê aqui, ó. Ah, sim, tá aí, né? Vamos lá, pô, tá aqui, ó. 3 e 4. E darei poder às minhas duas testemunhas,
e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Verso 4. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Você sabe onde está seu óculos, Erivaldo? Rapaz, Sabe, né? não sei. Então tá bom, então vamos continuar assim. Porque senão ele dá uma pausinha, você pegaria ele lá. Mas se não, vamos continuando então. Não sei, vamos continuar. Vamos lá. Aqui Deus está falando e está dizendo que Ele daria as suas duas testemunhas. E nós já iremos descobrir quem são elas. Que testemunhasse por 1260 dias. Estão lembrados do período profético? Do princípio, dia, ano de interpretação profética? Cada dia equivale a um ano. Então, se o Apocalipse está falando de 1260 dias, é um período de 1260 anos. Vimos na semana passada o período de 2300 anos, começando em 457 e estendendo até 1844. Agora aparece um outro período, 1260 dias. Que período a Bíblia está se referindo? Quem são essas duas testemunhas? A visão que nós temos sobre o assunto, Orivaldo, é que essas duas testemunhas representam o Antigo e o Novo Testamento. Você vai encontrar... Quer dizer que as duas testemunhas não são dois profetas. Não. São dois, os dois livros, as duas partes da Bíblia. Isso. O Antigo e o Novo Testamento. Isso, então tem muitas pessoas que defendem Moisés e Elias, Enoque e Elias, outros personagens da Bíblia para prefigurar essas duas testemunhas. Mas a visão que nós entendemos ser a mais equilibrada é a visão de que as testemunhas sejam a própria palavra de Deus, os dois testamentos. Por que a expressão testemunha? Você vislumbra que Jesus falou assim: Examinar as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Ou seja, o próprio Cristo disse que as escrituras testemunhavam dele. Testificam, Isso. testemunhavam dele. Então, nós temos aqui Duas testemunhas. um forte indício para dizer que são elas os dois A testamentos. palavra de Deus e as testemunhas, então. Isso. Um outro detalhe: se por 1260 anos elas testemunhariam, em que momento da história você tem algum personagem bíblico vivendo 12 séculos Não existe. e testemunhando de Cristo? Não existe. Não existe. Mas pensando na palavra de Deus, elas sim Sim. foram concluídas no primeiro século, quando João escreveu lá o último livro, e elas permanecem até hoje. Ou seja, por milênios os dois testamentos testemunham de Jesus. Verdade. Então a visão que nós temos é que essas duas testemunhas representam o Novo e o Antigo Testamento. Por 1260 anos a palavra de Deus foi escondida. Foi naquela época da escuridão, onde que a palavra de Deus não poderia nem ser lida. Por isso elas estão testemunhando vestidas de pano de saco. Apocalipse 11:3, elas estão vestidas de pano de saco, como está escrito lá. Essa expressão, vestir-se de pano de saco, denota na Bíblia contrição, arrependimento ou às vezes reprovação. Então, quando alguém estava sendo severamente provado, lembrando de Jó, quando Deus provou ele severamente, ele também se vestiu assim. Ele colocava cinza sobre a cabeça. Então, há um ritual na Bíblia de pessoas que estavam sendo severamente provadas e perseguidas. Os dois testamentos foram, na Idade Média, severamente perseguidos. 1260 anos de Sem perseguição. palavras, sem ninguém ler a Bíblia. Ela acorrentada. Nós vamos falar sobre Inclusive, isso. Lutero encontrou uma Bíblia acorrentada lá no Isso. castelo onde ele começou a estudar, né? Isso, nós vamos Bíblia falar sobre acorrentada, isso. olha só. Porque os inimigos da palavra de Deus tentaram destruir, aniquilar a sua influência, as informações que esse livro contém. Agora vamos datar em que momento isso acontece. Olhando para o quadro profético, nós entendemos de que começamos em 538 e vai até 1798. Por que dessas datas? Estão lembrados que nós já mencionamos aqui que 538 marca o início também de uma outra igreja no Apocalipse? Você tem Éfeso, que começou em 31 e foi até 100. Depois Esmirna, de 100 a 313. Aí chegamos na igreja de Pérgamo, que vai de 313 até 538.
é o que assina o final do período de Pérgamo. E o que assina o final do período de Pérgamo? É quando começa o domínio dos papas, né? Isso. O domínio papal. Começa o domínio dos papas. 538. 538. Você tem João II como colocado como cabeça das igrejas, o primeiro papa com jurisdição temporal. Nesse momento você tem a união da igreja e do Estado. Então, por 12 séculos, a igreja e o Estado vão caminhar de mãos dadas e a igreja romana vai dominar nesse período. E é nesse período que a igreja romana tenta esconder a Bíblia do povo, né? O povo não estudar a Bíblia, não ler a Bíblia, para não se revoltar contra o domínio deles. Né? E existem muitas provas na história para falar do domínio da igreja nessa Idade Média. Uma das provas mais contundentes, existe um castelo que nós temos no norte da Itália, o castelo de Canossa. Né? Foi nesse castelo que o Papa havia se hospedado na Idade Média. E lá foi visitá-lo o imperador da Alemanha, Henrique IV. E por que o imperador foi até lá? Olha que interessante. Porque o imperador não aceitava o domínio do Papa. E chegou a escrever e falar contra ele. Contra o Papa, né? E o que o Papa fez? E o que fez o Papa? Ele excomungou o imperador alemão. Olha só, e essa excomunhão do Papa certamente levaria ele à perda da sua coroa. Então, para não perder a coroa, ele foi atrás do Papa para pedir perdão. O quê? O imperador foi pedir perdão para o Papa? Só que quando o imperador alemão foi lá, era mês de janeiro. Durou os invernos. Nossa, no pleno inverno no hemisfério norte, hein? E quando o maior líder da Alemanha chegou ali, o Papa não recebe ele. E deixa que ele espere lá fora, descalço. No inverno, na neve, por 3 dias, Orivaldo. E depois ele usa até a expressão. Ele usa até a expressão de que a função dos papas, na ocasião, era debater o orgulho dos reis. E depois de 3 dias, o imperador da Alemanha foi recebido pelo Papa. E ele, então, vai ajudar para que ele não perca a coroa. Olha só. Você percebe a autoridade que havia nos papas? Olha a autoridade que havia nos papas. E eles eram prepotentes, soberbos, prepotentes. Então, nenhum rei era deposto, nem coroado, sem a presença do Papa. Olha o poder que o Papa tinha, mas a palavra de Deus não estava escondida. Nenhum rei era deposto, nem coroado, sem a presença do Papa. Havia claro, uma trama de poder em todos os aspectos. Era uma trama. Os concílios que eram realizados tinha sempre ali a presença do imperador e a presença do Papa. Então havia essa autoridade. E durante 1260 anos, o papado manteve essa autoridade. Quando chegamos no Apocalipse 13, daqui mais algumas semanas, nós iremos aprender de que esse período profético de 1260 anos, em que a Bíblia está sendo perseguida, é o mesmo período em que o Papa dominaria segundo a profecia de Apocalipse 13. E quando os papas chegam ao domínio, o que eles fazem com as Escrituras? Eles vão pouco a pouco deixando o ensino bíblico de Deus de lado e impondo suas tradições, seus dogmas e seus costumes. Agora nós vamos falar algumas verdades. É por isso que nesse período de domínio papal, as Escrituras estão testemunhando, profetizando vestidas de pano de saco. Ou seja, é um período de dificuldade, Edivaldo, para a palavra de Deus, como que a palavra foi... E como que a palavra foi preservada? Porque Deus sempre teve o seu povo fiel. Sempre na história, Deus teve o seu povo fiel. E na Idade Média, um desses segmentos fiéis a Deus foi o povo valdense. Os valdenses, Pedro Valdo. Isso. Pedro Valdo. O povo valdense habitava no sul da França e norte da Itália. E era um povo que mexia com a agricultura. Plantava o seu próprio alimento, habitava em regiões mais íngremes da terra. Um povo pacífico e temente a Deus. Antes que Lutero traduzisse a Bíblia para o alemão, ou o Wycliffe traduzisse para o inglês, o povo valdense já tinha a Bíblia todinha na sua própria língua materna. Olha só que interessante. E entre os jovens valdenses era comum encontrar garotos que conheciam todo o Novo Testamento de cor. Decorava a Bíblia, era o livro de estudo deles diariamente. Sim, a Bíblia Sagrada. Novo Testamento. Ó. E esse povo que amava a Bíblia, eles possuíam várias escolas onde se formavam pastores. No Vale de Agronona,
Lá em Piemont. Piemont. E lá quando você chega nessa escola, toda de pedra usada na Idade Média, lá você encontra sobre uma mesa de pedra um exemplar da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque nessa escola eles ensinavam a Bíblia Sagrada e a natureza. Então era um povo que cuidava do seu saúde, dos seus problemas, de tudo através da natureza. Sol, água, remédios, tudo naturais. Eram as duas matérias que os pastores valdenses estudavam. E após passarem ali nas escolas, 4 invernos, eles saíram para as grandes cidades do mundo levando o Evangelho. Esse povo foi severamente perseguido pelas perseguições papais, mas a palavra de Deus foi miraculosamente preservada nesses 1260 anos. Então, nesses 1260 anos que a Bíblia foi condenada à humanidade, 12 séculos, teve um povo conduzido por Deus que ficou com essa verdade, pregando essa verdade de uma maneira escondida. Quem? Os valdenses. Teve também os albigenses, albigenses. Teve também os... vamos comentar sobre eles. Vamos chegar lá. Um outro detalhe interessante que vai nos fornecer com o Apocalipse 11:7 é o seguinte. Vamos lá ver? 11:7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Olha só que interessante. Quem é essa um cidade? detalhe interessante. Algumas coisas têm que ser esclarecidas nesse verso. Primeira delas, aqui diz que vai surgir uma besta do abismo. O Apocalipse 11 introduz essa expressão besta ou animal. E é a mesma coisa. Você tem no Apocalipse pelo menos 4 bestas. Uma que surge do abismo, no Apocalipse 11. Uma que surge do mar, no Apocalipse 13. E no Apocalipse 13 também, que surge da terra. E uma outra escarlate, que surge no Apocalipse 17. Besta escarlate, a besta vermelha, né? São pelo menos 4 bestas dentro do livro do Apocalipse. E o que representa cada uma delas? São símbolos distintos. Símbolos diferentes do outro. Mas a primeira besta que surge do abismo, ela surgiria para pelejar contra a palavra de Deus. E a profecia diz que ela venceria a palavra de Deus e chegaria até a matar a palavra de Deus. Nossa. Mas assim como o Senhor da palavra esteve morto e ressuscitou, as suas testemunhas também ressuscitaram. E aqui dá uma informação interessante, que é o cadáver ficaria estirado numa cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, aonde o seu Senhor foi crucificado. Mas Jesus não foi crucificado em Jerusalém? Sim, foi em Jerusalém. Por que aqui há uma menção aqui de Sodoma e o Egito? Essas cidades, Eurivaldo, elas são usadas como inimigas do povo de Deus. Sodoma é o símbolo da perversão sexual, Isso. né? Homem com homem, mulher com mulher. Era contra Deus. Contra Deus. Por causa dos seus pecados e dos seus atentados contra Deus. E Egito é adoração a criaturas, né? A imagens. É a cidade ateísta. Ateus. Sodoma por sua licenciosidade e o Egito pelo seu ateísmo. Então o ateísmo que caracterizava o Egito, quando o faraó disse assim, e o Senhor... Quem é o Senhor para que eu libertasse Israel? O faraó contrapôs Moisés, né? Isso. Esse ateísmo e a licenciosidade de Sodoma, que praticava orgias sexuais, inclusive queriam até praticar sexo com os anjos, que foram buscar Ló, lá no dia que a cidade seria destruída. A orgia dessa cidade agora aparece no Apocalipse como prefigurada ao povo que vai atacar a palavra de Deus. O que mais nos revela esse texto? A besta que sobe do abismo é Satanás. Sim. Agora, Satanás, ele nunca dá as caras. Ele sempre usa instrumentalidades. E nesse caso, ele vai usar instrumentalidade humanas para a concepção dos seus propósitos. E quem é então essa besta que surge do abismo? Quem Satanás usaria para atacar a palavra de Deus? Nós entendemos que essa profecia se cumpre na história da França. A
França. Da O França. período do terror, né? O período da Revolução Francesa, Isso. onde eles queimaram a Bíblia em praça pública, Ó, né? E pegaram uma mulher lá do centro de prostituição e transformaram ela na deusa da razão, né? isso. E que aboliram completamente a religião e a Bíblia. A Bíblia foi queimada, hein, né? Tudo quanto é livrinho que tinha menção à Bíblia e menção a cristianismo na Revolução Francesa foi queimado e foi deixado de lado. Isso. E o ateísmo e o humanismo, o ser humano, né, foi destacado e Deus foi completamente derrubado. Então aqui nós vamos dar nome a essa deusa, tá? Deus, Porque né? os 3 anos e meio que marcaram o reinado de terror da Revolução Francesa, eles Período do cumprem terror, essa 3 anos e meio de especificação da profecia. Quer dizer, então, que esses 3 anos e meio que marcaram o reinado de terror na Revolução Francesa, Robespierre e eles tudo cumprem mais. essa especificação da profecia? Sim. Em 26 de novembro de 1793 é a data que nós temos um decreto da Assembleia Legislativa da França declarando não a Deus. Que não há Um Deus. decreto passado Deus não pela, existe. pela Assembleia Legislativa Legislativa. da França. Isso foi em 26 de novembro de 1793. Este foi um grande motivo de regozijo para todos os franceses e durou até 17 de junho de 1797. 3 anos e E meio. durante esse período a Bíblia sofreu severos ataques. Então, esta profecia vai se cumprir durante a Revolução Francesa, Orivaldo. Período do terror. Isso. E o que aconteceu durante a Revolução Francesa? Nós estamos falando do século XVIII. Pertinho, não está longe não. Nós estamos falando do fim do século XVIII. E quem é que dominava até esse momento? O papado, que já dominava desde o VI século. Então, o que foi a Revolução Francesa? Foi também uma reação à imposição de uma religião que já durava 12 séculos. 12 séculos. Uma Reação contra o humanismo. Uma reação à contra o imposição cristianismo da imposição dessa religião. do cristianismo. Então, por isso surgiu a Revolução. Aham. Dinheiro. Então, nos reinos da Europa estavam cansados do domínio papal, ter que pagar pesadas taxas. O que foi a Revolução Francesa, então? Foi o libertar do jugo religioso. Só que de um extremo eles foram para o outro. E chegaram ao ponto de declarar que Deus não existia. E que a palavra deveria ser destruída. Eles misturaram a Bíblia, Deus, com a religião dominante, né, que era a religião católica. Agora, não podemos comparar a religiosidade dos dias de hoje com a religiosidade da época da Revolução Do Francesa. século Não XVIII. tinha televisão, não tinha celular, não tinha nada. Não tinha Então, esclarecimento, o povo na verdade. sofria, O povo certo? sofria. A maioria do povo era analfabeto, Isso. inclusive. Então a França tornou-se na história a única nação do mundo a declarar por uma assembleia, por um voto de assembleia, a não existência de Deus. E esta declaração inclui alguns elementos e algumas ações que nós iremos ver. Apocalipse 11, versículo 9, Orivaldo, lê para nós. E homens de vários povos e tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. 3 dias e meio é igual a 3 anos e meio, certo? Então, por 3 anos e meio a palavra foi morta por esse decreto da França, assinado na Assembleia Legislativa. Então esse estado de incredulidade, de anarquia e de ataque à palavra duraria exato 3 anos e meio, Rivaldo. Estava escrito já na Bíblia. Ia acontecer isso quantos séculos antes? Exatamente isso que aconteceu na No história final da Revolução deles, Francesa. algo aconteceria. A Revolução Francesa, na visão de alguns historiadores, foi uma reação ao domínio da igreja que já durava 12 séculos, Orivaldo. Só que, de um extremo, eles foram levados para outro. Se a religião era quem mandava até então, se tudo era religioso, e se o Estado estava submisso à igreja, a Revolução buscou a independência. E o que aconteceu? Eles chegaram a declarar em 1793, não há Deus. Como não há Deus? Como que uma Assembleia Legislativa faz essa declaração? Não há Deus. Eles precisavam de alguém para colocar no lugar de Deus, como sempre acontece. É o que você estava falando lá da deusa. Então, quais foram as consequências desse voto da Assembleia Legislativa Francesa? Várias ações. Primeira delas, os exemplares da Bíblia existentes no país foram queimados.
que ela foi abolida da França, considerada como morta segundo a profecia. Segundo, todas as igrejas foram fechadas, proibiu-se a adoração de Deus por decreto da Assembleia, que era então o corpo legislativo da França. Terceiro, decidiram que a semana seria de 10 dias. O dia de descanso foi abandonado e em seu lugar se consagrava um dia em cada 10 para orgia e blasfêmia. Você já pensou a que ponto eles chegaram? Sodoma. Comparado ao Egito, né? Comparado ao Egito e a Sodoma, né? E eles tentaram mudar o ciclo semanal, criando uma semana de 10 dias. Só que a cada 10, onde se parava para descansar, era um dia dedicado à orgia de festas. O que aconteceu com a nação? Eles entraram, ou melhor, foram para o fundo do poço, em termos de moralidade e também em termos de saúde. Porque começaram a trabalhar mais do que aquilo que Deus planejou. Porque quando Deus criou a semana, claramente Ele ensina: você trabalha 6 dias e descansa 1. Trabalha 6 e descansa 1. Ao tentar mudar o ciclo semanal, todos começaram a trabalhar além daquilo que Deus ordenou ou nos orientou a fazer. Outro ponto, eles negaram abertamente a existência de Deus. E então uma mulher imoral, uma prostituta, foi nomeada a deusa da razão. Deusa da razão. E as pessoas deveriam adorá-la, que você tinha comentado. Sabe o que fizeram? Essa mulher de fama duvidosa foi endeusada, levada até a Catedral de Notre Dame, ali na França, e eles agora Paris, deveriam reverenciar a esta outrora prostituta como deusa da razão. Deus não existe. Vamos adorar a razão e o conhecimento. Olha só, A razão e o conhecimento. ficou proibido todo tipo de culto religioso no território francês. O pessoal que fez o segundo ensino médio já viu essa história da Revolução Francesa, toda essa história que ele está contando aqui. Isso. Então você fez o ensino médio, estudou a Revolução Francesa, você sabe muito bem que isso que ele está falando é verdade. Realmente aconteceu. E quando esta mulher foi entronizada na Catedral de Notre Dame e a deusa da razão foi ali declarada no lugar de Deus, a moralidade desse país deixou de existir. As pessoas começaram a roubar, matar, se prostituir. E em pouco tempo eles perceberam que se algo não fosse feito, a nação sucumbiria com todos os seus problemas. Milhares de pessoas começaram a morrer nesse período. E eles então perceberam que algo deveria ser feito. A profecia já dizia, as 2 testemunhas que haviam sido queimadas e mortas, elas voltariam no cenário. E como isso aconteceria? Apocalipse 11, versículo 11. Vamos lá, Depois Olival. daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. Olha só, ou seja, depois de 3 anos e meio de decreto, 3 anos e meio, ou 3 dias e meio do decreto, algumas coisas deveriam acontecer para trazer a Bíblia para o seu lugar correto. O que aconteceu? Eles tiveram que reconhecer que a religião era necessária para o bem-estar da nação. E a França chegou justamente a essa conclusão. Apocalipse 11, 12 diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem. Ué, nuvem, né? Depois nós vamos comentar sobre nuvem. E os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus do céu. Olha só o que diz Apocalipse 11, Apocalipse 11, versículo 12 e 13. O que aconteceu no final dos 3 anos e meio? A própria Assembleia vai reconhecer a necessidade da religião. E eles vão agora tomar um novo voto, Orivaldo, dizendo que as igrejas devem ser reabertas, a Bíblia deve voltar a circular, e eles vão revogar a decisão da Constituição de que não há Deus. Então esse movimento de revolução é o reinado de terror, como os historiadores assim o chamam. E o que representa esses 3 anos e meio, onde a palavra de Deus estaria morta e lançada em praça pública? O que representa, né? E o que representa a ressurreição delas e o ser levado às alturas?
representa que o livro de Deus passaria agora por uma nova fase. Voltaria a ser distribuído e alcançaria muitas pessoas com seu conhecimento. As sociedades bíblicas começaram a surgir justamente após esse incidente. Inclusive na casa lá do Voltaire, né? Ele Isso. falava que não existia Deus e tudo mais. É isso aí. Né? Na casa do Voltaire foi construída uma sociedade bíblica Pois né? é. Depois da morte Então, dele. então as pessoas que estavam perseguindo a Bíblia tiveram que reconhecer a sua necessidade. E até então a Bíblia era um artigo raro. Por quê? Não havia ainda sociedades bíblicas para produzi-las em grandes quantidades. Mas é justamente após esse reinado de terror que vão surgir as primeiras sociedades bíblicas. A primeira foi a britânica e depois veio a americana. E a palavra de Deus começou a ser difundida como nunca antes. Como nunca antes, a E Bíblia nesse- foi imprimida e distribuída Isso. né? De uma forma assim maravilhosa. Fala que ela se acendeu ao céu, na nuvem, né? E aí ganhou notoriedade a palavra de Deus. Isso, porque né, a nuvem é onde Jesus, a gente vai comentar sobre isso, né? Vamos lá. A primeira foi a britânica, depois vem a americana. E a palavra de Deus começou a ser difundida como nunca antes. E nesse período de grandes perseguições, a palavra de Deus também manteve seus servos fiéis. Sim. E mesmo nesse período de perseguição, Deus tinha as pessoas que continuavam amando e respeitando a palavra de Deus. Robson, o que vem a ser a nuvem do versículo 12, Robson? Você se lembra quando Jesus também foi assunto aos céus? Lá em Atos 1:9, está escrito assim: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem, o recebeu, ocultando a seus olhos. Então, olha só, Deus anda nas nuvens, e a palavra de Deus anda nas nuvens, então a palavra de Deus é? A palavra do próprio Deus. É Deus. Entendeu? Então, eles diziam, quando ele voltar, ele virá também nas nuvens dos céus. Olha só. E nós lemos também que o céu vai se enrolar com um pergaminho em Apocalipse 6,14, né? Em diante, falando da volta dele. E ele virá com as nuvens. Né? Parece que Deus usa esse elemento para conduzir o seu plano salvífico. Tanto em receber a Cristo após a ascensão, como trazê-lo de volta. E nesse momento erguer sua palavra. Ah, então as nuvens são elementos que Deus usa para conduzir o seu plano de salvação? A ideia é que era uma ação divina. Esse Era- elevar da palavra de Deus, a Isso. criação das sociedades O bíblicas, próprio Deus então fazendo isso. Deus agindo na história. Era o próprio Deus que estava exaltando a sua palavra. Essa palavra. Não era um homem que estava fazendo isso. É. E essa exaltação tem a ver com a distribuição, com a circulação da Bíblia, Sim. que tornou-se notória a partir desse momento. A presença de Deus na Bíblia, como Jesus é Deus. Então a Bíblia é a palavra de Deus, o som da voz de Deus tem que ser exaltada. Era tremendamente custoso ter o exemplar da Bíblia. Por Nossa. exemplo, o próprio Lutero foi se encontrar pela primeira vez com o exemplar da Bíblia lá no mosteiro. E como estava a Bíblia? Ela estava presa a cadeados, né? A correntes, né? Estava acorrentada. E acorrentado no mosteiro, não No saía. mosteiro, não saía. Era um artigo raro, mas a partir daí, especificamente no século XIX, 9. vão começar a surgir as sociedades bíblicas. E esse livro vai começar a ser distribuído. Olha, pessoal, pessoas, irmãos, amigos, século XIX, nós estamos no século 21. 21. É pouco tempo. Olha só. E a morte das 7.000 pessoas é literal ou simbolismo? Eu acho assim que. Eu acho que é literal. 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 Por que nós acreditamos que seja literal? Há alguns historiadores que apontam para uma tragédia assim nesse momento na França. Então alguns acreditam que com o fechar dos 3 anos e meio que deu em 1797, coisas sobrenaturais começaram a acontecer lá. E entre elas a morte dessas 7.000 pessoas. 7.000 pessoas. E isso chamou a atenção das outras pessoas. Aqueles que não morreram no terremoto, diz a Bíblia, sobreveio a eles grande espanto. E eles perceberam de que algo sobrenatural estava acontecendo. E de fato foi uma questão dirigida por Deus. Porque você ter uma nação que declara que Deus não existe, fecha as igrejas e exclui a palavra em 3 anos e meio, e isso tem que ser feito, refeito e revertido. Somente por ação Divina. E de fato as portas se abriram para a palavra de Deus a partir desse momento. Em 7 de março de 1804,
em Londres, você tem o surgimento da Sociedade Bíblica Britânica. Em 1816, ou seja, 12 anos depois da Sociedade Bíblica Americana. As primeiras duas que surgiram no mundo em 1804, a Bíblia havia sido impressa e distribuída em 15 línguas. Olha, que maravilha. Em 2012, ou seja, 14 anos atrás, foram registradas mais de 2.500 diferentes línguas em que a Bíblia foi publicada. Não é isso um levantar a palavra, as testemunhas aos céus? Hoje todo mundo fala, né? Na rádio, em todo lugar, leia a Bíblia. Tudo. Hoje mesmo Celular. teve uma matéria no jornal Hoje, onde o Trali falou a Bíblia, o livro mais lido no mundo, está sendo traduzido por crianças, por pessoas nos vários sotaques aqui da nação brasileira, né? Sim. Aquilo que outrora estava sendo pisada e queimada, agora está sendo levada às nuvens. Por quê? Porque a Bíblia tornou-se então o livro mais impresso, mais vendido e mais lido do mundo. Não tem nenhum outro livro que supere o valor da palavra de Deus. Então, qual o ensinamento básico do Apocalipse 11? Deus fala através dessas duas testemunhas. O Velho e o Novo Testamento. Isso. Elas foram provadas severamente por 12 séculos. Haveria um ápice de perseguição por ocasião do reinado de terror da Revolução Francesa. Mas a partir daí esse livro seria difundido de uma maneira extraordinária. Por quê? Porque o tempo do fim chegou. E o momento de evangelizar o mundo e prepará-lo para a volta de Jesus. Então essa distribuição, essa exaltação, usando a linguagem bíblica da Bíblia, faz parte de um plano de Deus para a salvação de quem? O ser humano, toda a raça de humana. Nós, do ser humano. Assim nós percebemos que a grande ênfase do Apocalipse 11 é valorizar a Bíblia como palavra de Deus. Deus preservou miraculosamente sua palavra. E essa Bíblia que vocês têm em mãos aí, esse é o livro de Deus. Esse é o livro mais antigo do mundo. Quando você abre esse livro aqui no Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia, ou quando você abre a sua Bíblia em Jó, que foi o primeiro livro a ser escrito, nós estamos falando de uma escritura há mais de 3.000 anos. E aquilo que foi escrito há mais de 3.000 anos chega para você aqui de uma forma maravilhosa. Isto é um milagre de Deus. Milagre. Então nós devemos ter toda a confiança de que esse livro é a palavra de Deus. Deus tem um plano. Aqui está escrita a expressão do caráter de Deus, né? Aqui as ideias de Deus estão escritas aqui nesse livro santo. Quem é Deus? Você vai entender quem é Deus e aprender a amá-lo lendo a Bíblia, lendo a sua palavra. Então, preservar a sua verdade através desse livro, né? A verdade é que o livro de Deus foi preservado para que eu e você tivéssemos o conhecimento da verdade. Quando Deus criou o mundo, Adão e Eva, todo o conhecimento era transmitido de forma oral. Tudo que Adão sabia, ele passou para os seus filhos. Então era a oralidade. E é interessante pensar como que Deus preservou o seu conhecimento. A primeira geração que pereceu na história foi o povo antediluviano. E quem é que levou a mensagem de Deus do concerto da história da criação de Adão e Eva para esse povo pós-diluviano? Foi Noé. Foi Noé. Mas ele foi 120 anos pregando. Isso, mas como é que Noé sabia de todas essas coisas? É porque ele conviveu por mais de 2 séculos com um homem chamado Matusalém. Matusalém. E esse Matusalém conviveu por mais de 5 séculos com quem? Com Adão. Adão. O próprio Adão. Então ele conversava com Adão e conversava com Noé. E Noé ia falando para os filhos. Olha só. Então o elo de conhecimento antes do dilúvio é um homem chamado Matusalém. Não é à toa que a Bíblia diz que ele é o homem que mais viveu sobre a face da terra. Ele viveu 969 anos. Nossa, 969 anos, hein? Ou seja, ele esteve com Adão e ele esteve com Noé. Então aquilo que Matusalém ouviu dos lábios de Adão, ele passou para Noé. E Noé passou para os pós-diluvianos. E depois, quando chegamos na geração pós-diluviana, você vai ter Moisés, o primeiro legislador. E quando Moisés escreveu o livro da lei, como Deus dá a ele os 10 mandamentos. O que eles estão fazendo? Eles estão registrando aquilo que só era conhecimento de forma oral.
Nada é novo nesse momento. Eles estão registrando o que eles sabiam de forma oral, decorada. E esse registro que começou com Moisés foi sendo preservado pelos profetas até os nossos dias atuais. E Deus permitiu que a palavra fosse preservada através de papiros, pergaminhos ou até os dias atuais. Assim Deus preservou sua palavra. E sabe qual é o grande problema do cristianismo hoje? Nós podemos ter quantos exemplares da Bíblia quisermos em nossas casas, mas às vezes não damos valor. A Bíblia é distribuída de grátis para as pessoas, gratuitamente, né? Por isso, meu amigo, vamos dar valor a esse livro, a palavra de Deus. Vamos buscar conhecer a vontade dele cada vez mais para a nossa vida. E vamos fazer a entrega que precisa ser feita para que Deus possa nos aceitar. Deus espera que você e o conhecimento dele inunde toda a terra, inclusive você. E para isso ele deseja usar todos nós. Por isso nós temos que beber na fonte da palavra de Deus, para levar para outras pessoas que ainda não conhecem. Aquilo que você aprende, você se torna responsável por divulgar, por levar para as pessoas que ainda não conhecem. E se nós queremos um mundo melhor, nós temos que ensinar e viver com os princípios ensinados pela palavra de Deus. E todos esses princípios foram reunidos pela boca de Cristo e ela por Moisés em dois grandes princípios. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós mesmos. Se não formos para Jesus, para quem iremos nós? E você só vai a Cristo conhecendo o que Ele ensinou em sua palavra. É por isso que Ele disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E elas contêm a vida eterna. Quando eu, você, escolhemos Cristo em nossa vida, esse livro sagrado passa a ser respeitado como uma norma de Deus para a humanidade. Nossa vida passa a ser pautada por Ele. E tudo que Ele declara ser verdade, nós iremos ter como verdade. Nós precisamos hoje de um cristianismo coerente. Coerência entre profissão de fé e a prática. Coerência para viver o que Cristo ensinou. Não aos homens, não à tradição, não aos dogmas. Deixar que a palavra somente, a palavra seja exaltada em nossas vidas. Quando Lutero foi chamado lá em Dieta de Worms, para defender aquilo que ele escrevia, ou para dar razão da sua fé, os inimigos de Lutero disseram a Lutero: não vai, eles vão te matar. E Lutero disse: ainda que daqui para Worms tenha tantos demônios nas estradas quanto telhas nas casas, lá eu estarei e ficarei de pé pela verdade. Essa verdade que nós precisamos abraçar e ficar de pé por ela. Deus precisa de homens que fiquem de pé pelo que é certo, ainda que caiam os céus. E o que é certo é o que a palavra ensina. Não é outra coisa. Que eu e você possamos ter esse compromisso com a palavra e fazer da Bíblia nossa regra de fé e prática. Se é esse o desejo do seu coração, eu queria orar com você agora. Então vamos orar? Criador do universo, o Senhor conhece nossas vidas, sua palavra é perfeita, sua palavra é a verdade, o Senhor é Deus. Pai, tem pessoas que não conseguem ouvir, mas conseguem ler. Que a tua palavra elas consigam ter na vida delas. Tem pessoas que não conseguem enxergar, mas tem a Bíblia em braille. Que chegue na mão daquelas pessoas que não conseguem enxergar. Agora temos Bíblia em áudio. Então que o Senhor, ó Deus, ajude essa pessoa a ler esse livro fantástico. Tem mais de 5.000 anos esse livro. Tem muitos anos. E é sagrado. É o som da sua voz. Nos ajude, ó Deus. E ajude essa pessoa que está com dificuldade da leitura da tua palavra a entendê-la. Que o Senhor esteja lá com eles e os ajude a entender a tua palavra. Amém, Senhor. Pai, muito obrigado. Eu oro ao Senhor, não porque haja algum mérito em mim, mas oro ao Senhor pela vontade do Senhor e pelos métodos do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai.
Meu querido amigo, minha querida amiga, se você não tem a Bíblia ainda, adquira uma Bíblia. Vai atrás, tenha a sua Bíblia e vai começar a ler. Quando você começar a ler a Bíblia, você vai falar assim, meu Deus, porque eu perdi tanto tempo, e não tinha lido a Bíblia. Agora a sua vida vai mudar completamente. Quando você começa a ler esse livro, coisas maravilhosas começam a acontecer dentro de você, da sua mente. E você muda e você fica feliz, né? Você se torna uma pessoa feliz. Bem-aventurado, né? Uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia. E aí eu já vou aproveitando aqui a oportunidade. Se você ainda não fez a assinatura das revistas Nosso Amiguinho Júnior, Nosso Amiguinho e a revista Vida e Saúde, a oportunidade está agora. É para vocês. Estão aqui nas descrições o valor da assinatura anual dessas revistas maravilhosas que pode fazer com que você compreenda melhor esse livro, a Bíblia Sagrada, porque tem muitas coisas referentes à Bíblia nessas revistas, ok? Adquira uma Bíblia, faça a sua Bíblia o seu livro de cabeceira. Todo dia você lê um pouquinho antes de dormir. Quando você acordar, você lê um pouquinho, né, para começar o dia. Você vai ver como isso é maravilhoso e você vai ser uma pessoa apaixonada e apaixonante. Porque é isso que a Bíblia, que é o conhecimento de Jesus Cristo, que é o conhecimento de Deus para você, fará na sua vida. Trará Jesus, a felicidade plena para você. Conhecereis a verdade, disse o Mestre, e a verdade vos libertará. Examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Então vamos examinar as Escrituras, vamos examinar a Bíblia. As duas testemunhas, né, que foram mortas, depois ressuscitadas e elevadas. E hoje nós temos as sociedades bíblicas, temos a Sociedade Bíblica Brasileira, né, que distribui Bíblia para todo o território nacional, até para os países de fala portuguesa na África, na Ásia, etc, etc. Então, oportunidade, adquira a sua Bíblia. A Bíblia é o livro, é o pão do céu, né? Nos alimenta. E é ela que está ensinando a gente o que nós estamos passando para você. Tanto é que no próximo estudo nós vamos falar sobre Apocalipse capítulo 12, né? 12. Aí é um estudo que vai mostrar o povo de Deus, a característica do povo de Deus. Se vocês querem saber, assistam o próximo programa Conectado 7. Como é que você vai identificar o povo de Deus, né? A Bíblia vai mostrar para você a característica do povo de Deus. Né? Deus abençoe. Né? Deus abençoe. Então não esqueça, meu amigo, aqui o Conectado 7 é um programa que você tem no YouTube, nas redes sociais, para fazer você se aproximar cada vez mais de Deus, tá? E não se esqueça, vai falar uma coisa? O like. Ah, o like! Não esqueça de dar o like. Não esqueça de comentar, nem que for com um emoji. Comenta aí com o emoji dando um sorriso, alguma coisa assim, né? Transmita isso, manda isso para suas linhas de transmissões, esse estudo de hoje maravilhoso, tá? Manda para suas linhas de transmissões, Zap, se você tem aí Facebook, já manda no Facebook também esses vídeos aqui, ok? Nós estamos aqui para servir você, e aí a gente quer que você conheça cada vez mais o Senhor da Bíblia, o Senhor Jesus, que é aqui, ó, a tua palavra, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, e está aqui manifestado aqui na palavra de Deus, ok? E quando você conhece Jesus, você conhece tudo, né? Conhecer Jesus é tudo, tá? Que Deus abençoe você e a sua família nessa propositura que você está tendo em ler a Bíblia, estudar a Bíblia e também transmitir sobre o conhecimento da palavra de Deus, tá? Deus abençoe você. E meu amigo, minha amiga, não se esqueça de tudo que se tem ouvido. A suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Tchau, tchau. Até o próximo Conectado. Tchau. Chegamos! De novo atrasado e volto. Rapaz, sempre atrasado. Sempre atrasado. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do YouTube, do Facebook, meus amigos do Conectado 7, podcast. Mais uma vez, nós estamos aqui, estamos começando hoje, né? E hoje é Apocalipse capítulo 11, as duas testemunhas. E você está vendo aqui, ó, hoje você tem
limonada e você tem água gelada. Aí você escolhe se quer limonada. Ó, limonada feita com açúcar demerara, hein? Pode ficar tranquilo. Tem uma aguinha aqui, nós temos que tomar muita água porque choveu hoje à tarde, né? Muita chuva, né? Muita chuva aqui em Cuiabá. Mas o calor continua, né? Para vocês que não conhecem Cuiabá, que ainda não conhecem Cuiabá, pessoal, Cuiabá é uma das capitais mais calorosas do Brasil, né, Robson? A capital mais calorosa do Brasil. E aqui você, meu amigo, você tem que entender que aqui é verão o ano inteiro, né? É clima de verão o ano inteiro, é calor o ano inteiro. E o Conectado sempre, ó, nós estamos com ar-condicionado, nós estamos lá com ventilador, tá vindo um arzinho frio aí no seu pé, na sua perna, tá aí, né? O ventilador, o ar tá aqui, ó, você vê que o ar tá vindo, o ar 22 graus ali, tá vindo, né? Mas mesmo assim o calor persiste. Igual, você lembra que aconteceu uma coisa há uns 2 estudos atrás, que você falou assim que vamos falar, eu falei não. Você lembra do que quando da energia, aquela coisa que aconteceu? Não? Da energia? Você lembra? Não, o que era? Que acabou a energia na hora que a gente ia fazer o estudo. Ah, sim, que eu falei pra você, vamos falar o que aconteceu, você falou, não, vamos deixar pra depois. Então hoje é dia de falar. O dia inteiro falou. Simplesmente só na minha casa, só aqui no estúdio, só aqui, que caiu a energia. Impressionante, né? Do vizinho tinha, do outro, todo mundo tinha luz, menos aqui, porque a gente ia gravar aqui, de que era o estudo número 1? Capítulo 7 ou capítulo 8? Eu não lembro. Não sabe o capítulo? Era Apocalipse. Mas só na minha casa, só aqui no estúdio que caiu energia. Aí, rapaz, foi um trabalheira para ver o rapaz do Semate, né, vir aqui. Semate não, que Semate? Da Energisa, né? Para vir aqui para religar a energia. Aí vieram, religaram, né? E aí a gente conseguiu gravar à noite, né? Foi mais tarde. Não, gravamos no mesmo dia. Gravamos no mesmo dia. Foi assim, uma coisa assim, ele te chamou, geralmente a Energisa demora. Demora. E a Energisa não demorou, veio, instalou rapidinho e a gente foi e fez o programa. Justamente no dia que a gente ia gravar. Nunca tinha acontecido isso. Aí eu falei, rapaz, nós começamos a conscientizar. Nossa luta aqui não é contra a carne e o sangue, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Contra os espíritos. Contra as coisas estranhas, né? Que existem pelo universo afora. Por isso, né, Orivaldo, a gente tem que pedir para que assista o programa do Orivaldo, Conectado 7. Olha aqui, e se inscreva no programa, compartilha, pede para as pessoas postarem esses vídeos. Por quê? Porque as pessoas precisam ouvir essa mensagem. E é uma mensagem que o inimigo não gosta, o diabo não gosta, mas Deus ama. E a gente está passando essa mensagem de uma maneira bem compreensível. Então, mete o dedo no like lá, compartilha, curte, compartilha. Ore por nós. E se você quiser ajudar também financeiramente, mande o dinheiro para a gente, que a gente precisa de ajuda. Tá bom? O Pix tá na descrição, pessoal. O meu número Pix, tá? Inclusive até eu mandei fazer um negócio assim com QR Code, não sei onde estou colocando em algum lugar, mas no próximo vídeo vai estar com QR Code, né? Aí você vai, coloca no QR Code o Pix. Eu estou pedindo o quê? Eu estou pedindo só R$20. Agora, bom, mas fica a seu critério se você quiser ajudar com mais, tá? Eu comendo. Porque, exato. Então, por que eu coloquei R$20? Porque R$20 a gente adquire o guia de estudos do Apocalipse, esse guia aqui, tá? E aí a gente manda via Sedex para você. Dá para, né? Então R$20 já é uma ajuda que você sabe que você está dando para levar até você. O nosso objetivo não é lucro. Lógico que a gente gostaria de ter muito dinheiro, né? Para gravar com 2, 3, 4, 5 câmeras. Lógico que a gente queria oferecer melhor para você. Mas enquanto a gente não pode, eu preciso da sua ajuda. Então você precisa entender isso. E outra coisa que você precisa entender, irmão, irmã. Senta o dedo no like. Marca like. Porque é assim que os algoritmos do YouTube entendem que o vídeo é relevante e vai indicar esse vídeo para muito mais pessoas no mundo afora, entendeu? Então não é só dar o like, também você manda nas suas linhas de transmissões para o máximo de pessoas possíveis assistirem, entendeu? E você pede para essas pessoas, pessoal, dá o like aí, pede para o pessoal se inscrever, porque você está ajudando a gente a evangelizar. Então esse trabalho aqui é evangelístico, né? Me diga
uma coisa, não é um sininho que tem do lado ali, né? O sininho é para Aí você aperta ali, ele se inscreve, né? Você se inscreve no sininho, aí vai aparecer várias palavras, uma delas é todas. Aí você aperta em todas, tá? Aí todos os vídeos que nós fizemos aqui no Conectados vai até você, chega até você. Então um like é aquele sinalzinho assim. É assim, ó. Aperta positivo, tá bom? E tem compartilhar, você compartilha com outras pessoas. E isso vai ajudar não só o canal, mas vai ajudar pessoas que precisam saber da verdade. Do Evangelho. Você está compartilhando o Evangelho. Você está ajudando a gente a ser um anjo mensageiro, né, do Evangelho, entendeu? Então você precisa entender isso, você precisa colaborar também. Nós estamos fazendo nosso esforço aqui. Você faz seu esforço daí. E o Espírito guia você. E o Espírito guia. Agora você viu, deu uma da luz aqui, a gente falou da luz, o negócio, né? Gente, vai demorar então, né? Vai demorar, né? De começar, né? Então, gente, hoje o estudo é sério, né? Um estudo meio complicado também, sério, né? Apocalipse capítulo 11. Inclusive, eu já abri minha Bíblia aqui, no capítulo 11. Pega a sua Bíblia aí. Abra no capítulo 11 do livro de Apocalipse, tá? Apocalipse capítulo 11. E aí a gente vai ter muito mais informações. Você acompanha conosco. Pega os seus amigos que você está dando estudo bíblico para ele. Pega toda essa série do Apocalipse, desde o comecinho, tá? E vai estudando capítulo por capítulo. A gente está no capítulo 11 já. Você está estudando com as pessoas. Ou então você pode reunir o seu pequeno grupo. Faz um pequeno grupo nos PGs e coloca aí o nosso vídeo para a gente estudarmos juntos, tá? Porque assim nós estamos crescendo juntos. Vamos fazer uma oração? Vamos embora. Santo Espírito que está em todo local, o Senhor está aqui. E nós sabemos que o Senhor é uma pessoa. O Senhor gosta de conversar. O Senhor gosta que a gente converse, que nós abrimos o nosso coração com o Senhor, os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas obras, tudo o Senhor gosta de ouvir. Então agora nós estamos orando a Deus, muitas pessoas estão vendo. Eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa, seja no coração dela, na mente dela, e ajude ela a entender a Tua palavra. E nos proteja agora e nos ajude a levar essa mensagem conforme o Senhor deseja. Amém. Ilumine nossa mente, que nós possamos agir de acordo com a santa vontade. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém. Então vamos lá, Orivaldo? Vamos lá então. Apocalipse 11, as duas testemunhas, né? Esse tema é um tema bastante interessante. Essas duas testemunhas mártires, o que João estava para testemunhar, era uma verdadeira batalha que envolvia a Bíblia, a palavra de Deus e o ateísmo. E essa batalha testemunhada por João no Apocalipse 11 vai alcançar o seu clímax no movimento da Revolução Francesa, que ocupa um lugar na profecia bíblica. E esse movimento da Revolução Francesa destaca-se pelo seu ódio ao cristianismo. E interessante que recentemente, quando teve a Olimpíada lá, nós vimos que eles fizeram uma sátira, né, com várias pessoas transexuais, né, imitando a Santa Ceia. Então, para vocês entenderem que eles estavam zombando do cristianismo ali. Tanto é que as pessoas, vários artistas que queriam mostrar a Cristo e não deixaram, foram excluídas, os atletas, né, que falaram de Cristo foram perseguidos, muitas coisas. Então, na França sempre teve isso. Na França ali eles odeiam mesmo a Bíblia, odeiam o cristianismo. Então nós vamos analisar e descobrir como que um evento tão recente, comparando-se à idade da Bíblia, pode já estar aí predito. Recente porque a Revolução Francesa foi recente. Vamos para Apocalipse 11, versículo 3, então. O que está escrito lá? Vamos lá, Olivaldo. 3 e 4. 11, 3 e 4. Rapaz, só deixei meu óculos, mas tudo bem. Vamos lá, vou tentar por aqui. Se quiser, a gente lê aqui, ó. Ah, sim, tá aí, né? Vamos lá, pô, tá aqui, ó. 3 e 4. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Verso 4. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Você sabe onde está seu óculos, Orivaldo? Rapaz, sabe, né? não sei. Então tá bom, então vamos continuar assim. Porque senão a gente dá uma pausinha, você pegaria ele lá. Mas se não, vamos continuando então. Não sei, vamos continuar. Vamos lá.
Aqui Deus está falando e está dizendo que Ele daria as suas duas testemunhas. E nós já iremos descobrir quem são elas, que testemunhasse por 1260 dias. Estão lembrados do período profético? Do princípio, dia, ano de interpretação profética? Cada dia equivale a um ano. Então, se o Apocalipse está falando de 1260 dias, é um período de 1260 anos. Vimos na semana passada o período de 2300 anos, começando em 457 e estendendo até 1844. Agora aparece um outro período, 1260 dias. Que período a Bíblia está se referindo? Quem são essas duas testemunhas? A visão que nós temos sobre o assunto, Orivaldo, é que essas duas testemunhas representam o Antigo e o Novo Testamento. Você vai encontrar... Quer dizer que as duas testemunhas não são dois profetas. Não. São dois, os dois livros, as duas partes da Bíblia. Isso. O Antigo e o Novo Testamento. Isso, então tem muitas pessoas que defendem Moisés e Elias, Enoque, Elias, outros personagens da Bíblia para prefigurar essas duas testemunhas. Mas a visão que nós entendemos ser a mais equilibrada é a visão de que as testemunhas sejam a própria palavra de Deus, os dois testamentos. Por que a expressão testemunha? Você vislumbra que Jesus falou assim: examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Ou seja, o próprio Cristo disse que as Escrituras testemunhavam dele. Testemunhavam dele. Então, nós temos aqui testemunhas. Um forte indício para dizer que são elas os dois testamentos. A palavra de Deus e as testemunhas. Isso. Então. Um outro detalhe: se por 1260 anos elas testemunhariam, em que momento da história você tem algum personagem bíblico vivendo 12 séculos? Não existe. E testemunhando de Cristo? Não existe isso. Mas pensando na palavra de Deus, elas sim. Foram concluídas no primeiro século, quando João escreveu lá o último livro, e elas permanecem até hoje. Ou seja, por milênios os dois testamentos testemunham de Jesus. Verdade. Então a visão que nós temos é que essas duas testemunhas representam o Novo e o Antigo Testamento. Por 1260 anos a palavra de Deus foi escondida. Foi naquela época da escuridão, onde que a palavra de Deus não poderia nem ser lida. Por isso elas estão testemunhando vestidas de pano de saco. Apocalipse 11:3, elas estão vestidas de pano de saco, como está escrito lá. Essa expressão, vestir-se de pano de saco, denota na Bíblia contrição, arrependimento ou às vezes reprovação. Então, quando alguém estava sendo severamente provado, lembrando de Jó, quando Deus provou ele severamente, ele também se vestiu assim. Ele colocava cinza sobre a cabeça. Então há um ritual na Bíblia de pessoas que estavam sendo severamente provadas e perseguidas. Os dois testamentos foram na Idade Média severamente perseguidos. 1260 anos de perseguição. Sem palavras, sem ninguém ler a Bíblia. Ela acorrentada. Nós vamos falar sobre isso. Lutero encontrou uma Bíblia acorrentada lá no castelo onde ele começou a estudar, né? Isso, nós vamos falar sobre isso. Porque os inimigos da palavra de Deus tentaram destruir, aniquilar a sua influência, as informações que esse livro contém. Agora vamos datar em que momento isso acontece. Olhando para o quadro profético, nós entendemos de que começamos em 538 e vai até 1798. Por que dessas datas? Estão lembrados que nós já mencionamos aqui que 538 marca o início também de uma outra igreja no Apocalipse? Você tem Éfeso, que começou em 31 e foi até 100. Depois Esmirna, de 100 a 313. Aí chegamos na igreja de Pérgamo, que vai de 313 até 538. É o que assina o final do período de Pérgamo. E o que assina o final do período de Pérgamo? É quando começa o domínio dos papas, né? Isso. O domínio papal. Começa o domínio dos papas. 538. 538. Você tem João II como colocado como cabeça das igrejas e o primeiro papa com jurisdição temporal. Nesse momento você tem a união da igreja e do Estado.
Então, por 12 séculos, a igreja e o Estado vão caminhar de mãos dadas e a igreja romana vai dominar nesse período. E é nesse período que a igreja romana tenta esconder a Bíblia do povo, né? O povo não estudar a Bíblia, não ler a Bíblia, para não se revoltar contra o domínio deles. Né? E existem muitas provas na história para falar do domínio da igreja nessa Idade Média. Uma das provas mais contundentes, existe um castelo que nós temos no norte da Itália, o castelo de Canossa. Né? Foi nesse castelo que o Papa havia se hospedado na Idade Média. E lá foi visitá-lo o imperador da Alemanha, Henrique IV. E por que o imperador foi até lá? Olha que interessante. Porque o imperador não aceitava o domínio do Papa. E chegou a escrever e falar contra ele. Contra o Papa, né? E o que o Papa fez? E o que fez o Papa? Ele excomungou o imperador alemão. Olha só, e essa excomunhão do Papa certamente levaria ele à perda da sua coroa. Então, para não perder a coroa, ele foi atrás do Papa para pedir perdão. O quê? O imperador foi pedir perdão para o Papa? Só que quando o imperador alemão foi lá, era mês de janeiro. Rigoroso inverno. Nossa, no plano inverno no hemisfério norte, hein? E quando o maior líder da Alemanha chegou ali, o Papa não recebe ele. E deixa que ele espere lá fora, descalço. No inverno, na neve, por 3 dias, Orivaldo. E depois ele usa até a expressão. Ele usa até a expressão de que a função dos papas, na ocasião, era debater o orgulho dos reis. E depois de 3 dias, o imperador da Alemanha foi recebido pelo Papa. E ele então vai ajudar para que ele não perca a coroa. Olha só. Você percebe a autoridade que havia nos papas? Olha a autoridade que havia nos papas. E eles eram prepotentes, soberbos. Então nenhum rei era deposto nem coroado sem a presença do Papa. Ora, o poder que o Papa tinha, mas a palavra de Deus não estava escondida. Nenhum rei era deposto nem coroado sem a presença do Papa. Havia, claro, uma trama de poder em todos os aspectos. Era uma trama. Os concílios que eram realizados tinham sempre ali a presença do imperador e a presença do Papa. Então havia essa autoridade. E durante 1260 anos, o papado manteve essa autoridade. Quando chegamos no Apocalipse 13, daqui mais algumas semanas, nós iremos aprender de que esse período profético de 1260 anos, em que a Bíblia está sendo perseguida, é o mesmo período em que o Papa dominaria segundo a profecia de Apocalipse 13. E quando os papas chegam ao domínio, o que eles fazem com as escrituras? Eles vão pouco a pouco deixando o ensino bíblico de Deus de lado e impondo suas tradições, seus dogmas e seus costumes. Agora nós vamos falar algumas verdades. É por isso que nesse período de domínio papal, as escrituras estão testemunhando, profetizando, vestidas de pano de saco. Ou seja, é um período de dificuldade, Edivaldo, para a palavra de Deus, como que a palavra foi... E como que a palavra foi preservada? Porque Deus sempre teve o seu povo fiel. Sempre na história, Deus teve o seu povo fiel. E na Idade Média, um desses segmentos fiéis a Deus foi o povo valdense. Os valdenses, Pedro Valdo. Isso. Pedro Valdo. O povo valdense habitava no sul da França e norte da Itália. E era um povo que mexia com a agricultura. Plantava o seu próprio alimento, habitava em regiões mais íngremes da terra, um povo pacífico e temente a Deus. Antes que Lutero traduzisse a Bíblia para o alemão, ou o Wycliffe traduzisse para o inglês, o povo valdense já tinha a Bíblia todinha na sua própria língua materna. Olha só que interessante. E entre os jovens valdenses era comum encontrar garotos que conheciam todo o Novo Testamento de cor. Decorava a Bíblia, era o livro de estudo deles diariamente. Sim, a Bíblia Sagrada. Novo Testamento. Ó. E esse povo que amava a Bíblia, eles possuíam várias escolas onde se formavam pastores. No Vale de Agronona, lá em Piemont. E lá quando você chega nessa escola, toda de pedra usada na Idade Média, lá você encontra sobre uma mesa de pedra um exemplar da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque nessa escola eles ensinavam a Bíblia Sagrada e a natureza. Então era um povo que cuidava do seu saúde, dos seus problemas, de tudo através da natureza.
sol, água, remédios, luz, tudo e da tudo natureza. naturais. Eram as duas matérias que os pastores valdenses estudavam. E após passarem ali nas escolas, né, 4 invernos, eles saíram para as grandes cidades do mundo levando o evangelho. Esse povo foi severamente perseguido pelas perseguições papais, mas a palavra de Deus foi miraculosamente preservada nesses 1260 anos. Então, nesses 1260 anos que a Bíblia foi condenada à humanidade, 12 séculos. teve um povo conduzido por Deus que ficou com essa verdade e pregando essa verdade de uma maneira escondida. Quem? Os valdenses. Teve também os albigenses, Os né? albigenses. Teve também os... como é que é o nome deles? comentar Os sobre eles. albigenses, É. né? Vamos chegar lá. Um outro detalhe interessante que vai nos fornecer com o Apocalipse 11:7 é o seguinte. Vamos lá ver? Pode ler pra nós. 11:7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Olha só que interessante. Quem é É essa um cidade? detalhe interessante. Algumas coisas têm que ser esclarecidas nesse verso. Primeira delas, aqui diz que vai surgir uma besta do abismo. O Besta do Apocalipse abismo. 11 introduz essa expressão besta ou animal. E é a mesma coisa. Você tem no Apocalipse pelo menos 4 bestas. Uma que surge do abismo, no Apocalipse 11. Uma que surge do mar, no Apocalipse 13. E no Apocalipse 13 também, o que surge da terra. E uma outra escarlate que surge no Apocalipse 17. Besta escarlate, a besta vermelha, né? São pelo menos 4 bestas dentro do livro do Apocalipse. E o que representa cada uma delas? São símbolos descritos. Símbolos diferentes um do Isso, outro. mas a primeira besta que surge do abismo, ela surgiria para pelejar contra a palavra de Deus. E a profecia diz que ela venceria a palavra de Deus e chegaria até a matar a palavra de Deus. Nossa. Mas assim como o Senhor da palavra esteve morto e ressuscitou, as suas testemunhas também ressuscitaram. E aqui dá uma informação interessante, que é o cadáver ficaria estirado numa cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, aonde o seu Senhor foi crucificado. Mas Jesus não foi crucificado em Jerusalém? Sim, então Jerusalém. Por que aqui há uma menção aqui de Sodoma e Egito? Essas cidades, Eurivaldo, elas são usadas como inimigas do povo de Deus. Sodoma é o símbolo da perversão sexual, Isso. né? Homem com homem, mulher com Isso. mulher. Era mulher com contra mulher. Deus. Contra Deus. É. Por causa dos seus pecados e dos seus atentados contra Deus. E Egito é adoração a criaturas, né? A imagens. É a cidade ateísta. Ateísta. Ateus. Sodoma por sua licenciosidade e o Egito pelo seu ateísmo. Ateísmo. Então, o ateísmo que caracterizava o Egito, quando o faraó disse assim, e o Senhor, quem é o Senhor para que eu libertasse Israel? O faraó contrapôs Moisés, né? Isso. Esse ateísmo e a licenciosidade de Sodoma, que praticava orgias sexuais, inclusive queriam até praticar sexo com os anjos, Sexo que foram com os buscar anjos, Ló, né? lá no dia que a cidade seria destruída. A orgia dessa cidade agora aparece no Apocalipse como prefigurada ao povo que vai atacar a palavra de Deus. O que mais nos revela esse texto? A besta que sobe do abismo é Satanás. Sim. Agora, Satanás, ele nunca dá as caras. Ele sempre usa instrumentalidades. E nesse caso, ele vai usar instrumentalidade humanas Pessoas poderosas. para a concepção dos seus propósitos. E quem é então essa besta que surge do abismo? Quem Satanás usaria para atacar a palavra de Deus? Nós entendemos que essa profecia se cumpre na história da França. A França. Da O França. período do terror, né? O período da Revolução Francesa, Isso. onde eles queimaram a Bíblia em praça pública, Ó, né? E pegaram uma mulher lá do centro de prostituição e transformaram ela na deusa da razão, né? E aboliram completamente a religião e a Bíblia. A Bíblia foi queimada, né? Tudo quanto é livrinho que tinha menção à Bíblia e menção a cristianismo, na Revolução Francesa foi queimado e foi deixado de lado. Isso. E o ateísmo e
o humanismo, o ser humano, né, foi destacado e Deus foi completamente derrubado. Então aqui nós vamos dar nome a essa deusa, tá? Deus, Porque né? os 3 anos e meio que marcaram o reinado de terror da Revolução Francesa, eles cumprem terror, essa 3 anos e meio de especificação da profecia. Quer dizer então que esses 3 anos e meio que marcaram o reinado de terror na Revolução Francesa, Robespierre eles e tudo cumprem mais, essa né? especificação da profecia? Sim. Em 26 de novembro de 1793 é a data que nós temos um decreto da Assembleia Legislativa da França declarando não a Deus. Que não a Um Deus. decreto passado Deus não existe. pela Assembleia Legislativa da Legislativa. França. Isso foi em 26 de novembro de 1793. Este foi um grande motivo de regozijo para todos os franceses e durou até 17 de junho de 1797. 3 anos e meio. E durante esse período a Bíblia sofreu severos ataques. Então, esta profecia vai se cumprir durante a Revolução Francesa, Orivaldo. Período do terror. Isso. E o que aconteceu durante a Revolução Francesa? Nós estamos falando do século XVIII, pertinho, não está longe não. Nós estamos falando do fim do século XVIII. E quem é que dominava até esse momento? O papado. O papado. Que já dominava desde o sexto século. Então, o que foi a Revolução Francesa? Foi também uma reação à imposição de uma religião que já durava 12 séculos. 12 séculos. Uma Reação contra o humanismo. Uma reação à contra imposição. o cristianismo, da imposição dessa religião. Do cristianismo. Então, por isso surgiu a Revolução. Dinheiro. Então, nos reinos da Europa estavam cansados do domínio papal, de ter que pagar pesadas taxas. O que foi a Revolução Francesa, então? Foi o libertar do jugo religioso. Só que de um extremo eles foram para o outro. E chegaram ao ponto de declarar que Deus não existia. E que a palavra deveria ser destruída. Eles misturaram a Bíblia, Deus, com a religião dominante, né, que era a religião católica. Agora, não podemos comparar a religiosidade dos dias de hoje com a religiosidade da época da Revolução do século Não XVIII. tinha televisão, não tinha celular, não tinha nada. Não tinha Então, esclarecimento, o povo sofria, certo? A maioria do povo era analfabeto. Isso. Inclusive. Então a França tornou-se na história a única nação do mundo a declarar por uma assembleia, por um voto de assembleia, a não existência de Deus. E esta declaração inclui alguns elementos e algumas ações que nós iremos ver. Apocalipse 11, versículo 9, Orivaldo, lê para nós. E homens de vários povos e tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. 3 dias e meio é igual a 3 anos e meio, certo? Por 3 anos e meio a palavra foi morta por esse decreto da França, assinado na Assembleia Legislativa. Então esse estado de incredulidade, de anarquia e de ataque à palavra duraria exato 3 anos e meio, Rivaldo. Estava escrito já na Bíblia. Ia acontecer isso quantos séculos antes? Exatamente isso que aconteceu na No história final da Revolução deles, Francesa. algo aconteceria. A Revolução Francesa, na visão de alguns historiadores, foi uma reação ao domínio da igreja que já durava 12 séculos, Orivaldo. Só que, de um extremo, eles foram levados para outro. Se a religião era quem mandava até então, se tudo era religioso, e se o Estado estava submisso à igreja e à Revolução, buscou a independência. E o que aconteceu? Eles chegaram a declarar em 1793, não há Deus. Como não há Deus? Como que uma Assembleia Legislativa faz essa declaração? Não há Deus. Eles precisavam de alguém para colocar no lugar de Deus, como sempre acontece. É o que você estava falando lá da deusa. Então, quais foram as consequências desse voto da Assembleia Legislativa Francesa? Várias ações. Primeira delas, os exemplares da Bíblia existentes no país foram queimados. E ela foi abolida da França, considerada como morta segundo a profecia. Segundo, todas as igrejas foram fechadas, proibiu-se a adoração de Deus por decreto da Assembleia, que era então o corpo legislativo da França. Terceiro, decidiram que a semana seria de 10 dias. O dia de descanso foi abandonado e em seu lugar se consagrava um dia em cada 10 para orgia e blasfêmia. Você já pensou a que ponto eles chegaram?
Sodoma, comparado ao Egito, né? comparado ao Egito e a Sodoma, né? E eles tentaram mudar o ciclo semanal, criando uma semana de 10 dias. Só que a cada 10, quando se parava para descansar, era um dia dedicado à orgia de festas. O que aconteceu com a nação? Eles entraram, ou melhor, foram para o fundo do poço, em termos de moralidade e também em termos de saúde. Porque começaram a trabalhar mais do que aquilo que Deus planejou. Porque quando Deus criou a semana, claramente Ele ensina: você trabalha 6 dias e descansa 1. Trabalha 6 e descansa 1. Ao tentar mudar o ciclo semanal, todos começaram a trabalhar além daquilo que Deus ordenou ou nos orientou a fazer. Outro ponto, eles negaram abertamente a existência de Deus. E então uma mulher imoral, uma prostituta, foi nomeada a deusa da razão. Deusa da razão. E as pessoas deveriam adorá-la, que você tinha comentado. Sabe o que fizeram? Essa mulher de fama duvidosa foi endeusada, levada até a Catedral de Notre Dame, ali na França, e eles agora Paris, deveriam reverenciar a esta outrora prostituta como deusa da razão. Deus não existe. Vamos adorar a razão e o conhecimento. Olha só, A razão e o conhecimento. ficou proibido todo tipo de culto religioso no território francês. O pessoal que fez o segundo ensino médio já viu essa história da Revolução Francesa, toda essa história que ele está contando aqui. Isso. Então você fez ensino médio, estudou a Revolução Francesa, você sabe muito bem que isso que ele está falando é verdade. Realmente aconteceu. E quando essa mulher foi entronizada na Catedral de Notre Dame e a deusa da razão foi ali declarada no lugar de Deus, a moralidade desse país deixou de existir. As pessoas começaram a roubar, matar, se prostituir. E em pouco tempo eles perceberam que se algo não fosse feito, a nação sucumbiria com todos os seus problemas. Milhares de pessoas começaram a morrer nesse período. E eles então perceberam que algo deveria ser feito. A profecia já dizia: as 2 testemunhas que haviam sido queimadas e mortas, elas voltariam no cenário. E como isso aconteceria? Apocalipse 11, versículo 11. Vamos lá, depois Olival. daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. Olha só, ou seja, depois de 3 anos e meio de decreto, 3 anos e meio, ou 3 dias e meio do decreto, algumas coisas deveriam acontecer para trazer a Bíblia para o seu lugar correto. O que aconteceu? Eles tiveram que reconhecer que a religião era necessária para o bem-estar da nação. E a França chegou justamente a essa conclusão. Apocalipse 11, 12 diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem. Ué, nuvem, né? Depois vamos comentar sobre nuvem. E os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus do céu. Olha só o que diz Apocalipse 11, Apocalipse 11, versículo 12 e 13. O que aconteceu no final dos 3 anos e meio? A própria Assembleia vai reconhecer a necessidade da religião. E eles vão agora tomar um novo voto, Orivaldo, dizendo que as igrejas devem ser reabertas, a Bíblia deve voltar a circular, e eles vão revogar a decisão da Constituição de que não há Deus. Então esse movimento de revolução é o reinado de terror, como os historiadores assim o chamam. E o que representa esses 3 anos e meio, onde a palavra de Deus estaria morta e lançada em praça pública? O que representa, né? E o que representa? E o que representa a ressurreição delas e o ser levadas às alturas? Representa que o livro de Deus passaria agora por uma nova fase. Voltaria a ser distribuído e alcançaria muitas pessoas com seu conhecimento. As sociedades bíblicas começaram a surgir justamente após esse incidente. Inclusive na casa lá do Voltaire, né? Isso. Ele falava que não existia Deus e tudo mais. Isso aí. Né? Na casa do Voltaire foi construída uma sociedade bíblica depois da morte dele. Então as pessoas que estavam perseguindo a Bíblia tiveram que reconhecer a sua necessidade.
E até então a Bíblia era um artigo raro. Por quê? Não havia ainda sociedades bíblicas para produzi-las em grandes quantidades. Mas é justamente após esse reinado de terror que vão surgir as primeiras sociedades bíblicas. A primeira foi a britânica e depois veio a americana. E a palavra de Deus começou a ser difundida como nunca antes. Como nunca antes, a Bíblia foi imprimida e distribuída, né, de uma forma assim maravilhosa. Fala que ela ascendeu ao céu, na nuvem, né? Isso. E aí ganhou notoriedade a palavra de Deus. Isso, porque né, a nuvem é onde Jesus, a gente vai comentar sobre isso, né? Vamos lá. A primeira foi a britânica, depois vem a americana. E a palavra de Deus começou a ser difundida como nunca antes. E nesse período de grandes perseguições, a palavra de Deus também manteve seus servos fiéis. Sim. E mesmo nesse período de perseguição, Deus tinha as pessoas que continuavam amando e respeitando a palavra de Deus. Robson, o que vem a ser a nuvem do versículo 12, Robson? Você se lembra quando Jesus também foi assunto aos céus? Lá em Atos 1:9, está escrito assim: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem, o recebeu, ocultando a seus olhos. Então, olha só, Deus anda nas nuvens, e a palavra de Deus anda nas nuvens, então a palavra de Deus é? A palavra do próprio Deus. É Deus. Entendeu? Então, eles diziam, quando ele voltar, ele virá também nas nuvens dos céus. Olha só, e nós lemos também que o céu vai se enrolar com um pergaminho em Apocalipse 6,14, né? Em diante, falando da volta dele. E ele virá com as nuvens. Né? Parece que Deus usa esse elemento para conduzir o seu plano salvífico, tanto em receber a Cristo após a ascensão, como trazê-lo de volta, e nesse momento erguer sua palavra. Ah, então as nuvens são elementos que Deus usa para conduzir o seu plano de salvação? A ideia é que era uma ação divina. Esse elevar da palavra de Deus, a criação das sociedades bíblicas, Deus fazendo Deus agindo na história. Era o próprio Deus que estava exaltando a sua palavra. Não era um homem que estava fazendo isso. E essa exaltação tem a ver com a distribuição, com a circulação da Bíblia, que tornou-se notória a partir desse momento. A presença de Deus na Bíblia, como Jesus é Deus. Então a Bíblia é a palavra de Deus, o som da voz de Deus tem que ser exaltada. Era tremendamente custoso ter o exemplar da Bíblia. Por exemplo, o próprio Lutero foi se encontrar pela primeira vez com um exemplar da Bíblia lá no mosteiro. E como estava a Bíblia? Ela estava presa a cadeados, né? A correntes, né? Estava acorrentada. E acorrentada no mosteiro, não saía. Era um artigo raro. Mas a partir daí, especificamente no século XIX, vão começar a surgir as sociedades bíblicas. E esse livro vai começar a ser distribuído. Olha, pessoal, pessoas, irmãos, amigos, século XIX, nós estamos no século XXI. É pouco tempo. Olha só. E a morte das 7.000 pessoas é literal ou simbolismo? Eu acho assim que é literal. Literal. Por que nós acreditamos que seja literal? Há alguns historiadores que apontam para uma tragédia assim nesse momento na França. Então alguns acreditam que com o fechar dos 3 anos e meio que deu em 1797, coisas sobrenaturais começaram a acontecer lá. E entre elas a morte dessas 7.000 pessoas. 7.000 pessoas. E isso chamou a atenção das outras pessoas. Aqueles que não morreram no terremoto, diz a Bíblia, sobreveio a eles grande espanto. E eles perceberam de que algo sobrenatural estava acontecendo. E de fato foi uma questão dirigida por Deus. Porque você ter uma nação que declara que Deus não existe, fecha as igrejas e exclui a palavra em 3 anos e meio, e isso tem que ser feito, refeito e revertido. Somente por ação divina. E de fato as portas se abriram para a palavra de Deus a partir desse momento. Em 7 de março de 1804, em Londres, você tem o surgimento da Sociedade Bíblica Britânica. E em 816, ou seja, 12 anos depois, a Sociedade Bíblica Americana. As primeiras 2 que surgiram no mundo em 1804, a Bíblia havia sido impressa e distribuída em 15 línguas. Olha, que maravilha. Em 2012, ou seja, há 14 anos atrás, foram registradas mais de 2.500 diferentes línguas em que a Bíblia foi publicada.
Não é isso um levantar a palavra, as de testemunhas aos céus? Hoje todo mundo fala, né? Sim. Na rádio, em todo lugar, leia a Bíblia. Tudo. Hoje mesmo Celular. teve uma matéria no jornal Hoje, onde o Trali falou a Bíblia, o livro mais lido no mundo, está sendo traduzido por crianças, por pessoas nos vários sotaques aqui da nação brasileira, né? Sim. Aquilo que outrora estava sendo pisada e queimada, agora está sendo levada às nuvens. Por quê? Porque a Bíblia tornou-se então o livro mais impresso, mais vendido e mais lido do mundo. Não tem nenhum outro livro que supere o valor da palavra de Deus. Então, qual o ensinamento básico do Apocalipse 11? Deus fala através dessas duas testemunhas. O Velho e o Novo Testamento. Isso. Elas foram provadas severamente por 12 séculos. Haveria um ápice de perseguição por ocasião do reinado de terror da Revolução Francesa. Mas a partir daí esse livro seria difundido de uma maneira extraordinária. Por quê? Porque o tempo do fim chegou. E o momento de evangelizar o mundo e prepará-lo para a volta de Jesus. Então essa distribuição, essa exaltação, usando a linguagem bíblica da Bíblia, faz parte de um plano de Deus para a salvação de quem? O ser humano, toda a raça de humana. nós, do ser humano. Assim nós percebemos que a grande ênfase do Apocalipse 11 é valorizar a Bíblia como palavra de Deus. Deus preservou miraculosamente sua palavra. E essa Bíblia que vocês têm em mãos aí, esse é o livro de Deus. Esse é o livro mais antigo do mundo. Quando você abre esse livro aqui no Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia, ou quando você abre a sua Bíblia em Jó, que foi o primeiro livro a ser escrito, nós estamos falando de uma escritura há mais de 3.000 anos. E aquilo que foi escrito há mais de 3.000 anos chega para você aqui de uma forma maravilhosa. Isto é um milagre de Deus. Milagre. Então nós devemos ter toda a confiança de que esse livro é a palavra de Deus. Deus tem um plano. Aqui está escrita a expressão do caráter de Deus, né? Que as ideias de Deus estão escritas aqui nesse livro santo. Quem é Deus? Você vai entender quem é Deus e aprender a amá-lo lendo a Bíblia, lendo a sua palavra. Então, preservar a sua verdade através desse livro. Né? A verdade é que o livro de Deus foi preservado para que eu e você tivéssemos o conhecimento da verdade. Quando Deus criou o mundo, Adão e Eva, todo o conhecimento era transmitido de forma oral. Tudo que Adão sabia, ele passou para os seus filhos. Então era a oralidade. E é interessante pensar como que Deus preservou o seu conhecimento. A primeira geração que pereceu na história foi o povo antediluviano. E quem é que levou a mensagem de Deus do concerto da história da criação de Adão e Eva para esse povo pós-diluviano? Foi Noé. Foi Noé. Mas ele foi 120 anos pregando. Isso, mas como é que Noé sabia de todas essas coisas? É porque ele conviveu por mais de 2 séculos com um homem chamado Matusalém. Matusalém. E esse Matusalém conviveu por mais de 5 séculos com quem? Com Adão. Adão. O próprio Adão. Então ele conversava com Adão e conversava com Noé. E Noé ia falando para os filhos. Olha só. Então o elo de conhecimento antes do dilúvio é um homem chamado Matusalém. Não é à toa que a Bíblia diz que ele é o homem que mais viveu sobre a face da terra. Ele viveu 969 anos. Nossa, 969 anos, hein? Ou seja, ele esteve com Adão e ele esteve com Noé. Então aquilo que Matusalém ouviu dos lábios de Adão, ele passou para Noé. E Noé passou para os pós-diluvianos. E depois, quando chegamos na geração pós-diluviana, você vai ter Moisés, o primeiro legislador. E quando Moisés escreveu o livro da lei, ou Deus dá ele os 10 mandamentos. O que eles estão fazendo? Eles estão registrando aquilo que só era conhecimento de forma oral. Nada é novo nesse momento. Eles estão registrando o que eles sabiam de forma oral, decorada. E esse registro que começou com Moisés foi sendo preservado pelos profetas até os nossos dias atuais. E Deus permitiu que a palavra fosse preservada através de papiros, pergaminhos, até os dias atuais. Assim Deus preservou sua palavra. E sabe qual é o grande problema do cristianismo hoje? Nós podemos ter quantos exemplares da Bíblia quisermos em nossas casas,
mas às vezes não damos valor ao A Rivaldo. Bíblia é distribuída de grátis para as pessoas, Isso. gratuitamente, né? Por isso, meu Nos dias amigo, atuais. vamos dar valor a esse livro, a palavra de Deus. Vamos buscar conhecer a vontade dele cada vez mais para a nossa vida. E vamos fazer a entrega que precisa ser feita para que Deus possa nos aceitar. Deus espera que você, que o conhecimento dele, inunde toda a terra, Amém. inclusive você. E para isso ele deseja usar todos nós. Por isso nós temos que beber da fonte da palavra de Deus, para levar para outras pessoas que ainda não conhecem. Aquilo que você aprende, você se torna responsável por divulgar, por levar para as pessoas que ainda não conhecem. E se nós queremos um mundo melhor, nós temos que ensinar e viver os princípios ensinados pela palavra de Deus. E todos esses princípios foram reunidos pela boca de Cristo e ela por Moisés em dois grandes princípios. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós mesmos. Se não formos para Jesus, para quem iremos nós? E você só vai a Cristo conhecendo o que Ele ensinou em sua palavra. É por isso que Ele disse, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E elas contêm a vida eterna. Quando eu, você, escolhemos Cristo em nossa vida, esse livro sagrado passa a ser respeitado como uma norma de Deus para a humanidade. Nossa vida passa a ser pautada por Ele. E tudo que Ele declara ser verdade, nós iremos ter como verdade. Nós precisamos hoje de um cristianismo coerente. Coerência entre profissão de fé e a prática. Coerência para viver o que Cristo ensinou. Não aos homens, não à tradição, não aos dogmas. Deixar que a palavra somente, a palavra seja exaltada em nossas vidas. Quando Lutero foi chamado lá em Dieta de Worms, para defender aquilo que ele escrevia, ou para dar razão da sua fé, os inimigos de Lutero disseram a Lutero, não vai, eles vão te matar. E Lutero disse, ainda que daqui para Worms tenha tantos demônios nas estradas quanto telhas nas casas, lá eu estarei e ficarei de pé pela verdade. Essa verdade que nós precisamos abraçar e ficar de pé por ela. Deus precisa de homens que fiquem de pé pelo que é certo, ainda que caiam os céus. E o que é certo é o que a palavra ensina. Não é outra coisa. Que eu e você possamos ter esse compromisso com a palavra e fazer da Bíblia nossa regra de fé e prática. Se é esse o desejo do seu coração, eu queria orar com você agora. Então vamos orar? Criador do universo, o Senhor conhece nossas vidas, sua palavra é perfeita, a palavra é a verdade, o Senhor é Deus. Pai, tem pessoas que não conseguem ouvir, mas conseguem ler. Que a tua palavra elas consigam ter na vida delas. Tem pessoas que não conseguem enxergar, mas tem a Bíblia em braille. Que chegue na mão daquelas pessoas que não conseguem enxergar. Agora temos Bíblia em áudio. Então que o Senhor, ó Deus, ajude essa pessoa a ler esse livro fantástico. Tem mais de 5.000 anos esse livro. Tem muitos anos. E é sagrado. É o som da sua voz. Nos ajude, ó Deus. E ajude essa pessoa que está com dificuldade da leitura da tua palavra a entendê-la. Que o seu santo, que o Senhor esteja lá com eles e os ajude a entender a tua palavra. Amém, Senhor. Pai, muito obrigado. Eu oro ao Senhor, não porque haja algum mérito em mim, mas oro ao Senhor pela vontade do Senhor e pelos méritos do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai. Meu querido amigo, minha querida amiga, se você não tem a Bíblia ainda, adquira uma Bíblia. Vai atrás, tenha a sua Bíblia e vai começar a ler. Quando você começar a ler a Bíblia, você vai falar assim, meu Deus, porque eu perdi tanto tempo, e não tinha lido a Bíblia. Agora a sua vida vai mudar completamente. Quando você começa a ler esse livro, coisas maravilhosas começam a acontecer dentro de você, da sua mente. E você muda, e você fica feliz, né? Você se torna uma pessoa feliz.
bem-aventurado, né? Uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia. E aí eu já vou aproveitando aqui a oportunidade. Se você ainda não fez a assinatura das revistas Nosso Amiguinho Júnior, Nosso Amiguinho e a revista Vida e Saúde, a oportunidade está agora. É para vocês, estão aqui nas descrições o valor da assinatura anual dessas revistas maravilhosas que pode fazer com que você compreenda melhor esse livro, a Bíblia Sagrada, porque tem muitas coisas referentes à Bíblia nessas revistas, ok? Adquira uma Bíblia, faça a sua Bíblia o seu livro de cabeceira. Todo dia você lê um pouquinho antes de dormir. Quando você acordar, você lê um pouquinho, né, para começar o dia. Você vai ver como isso é maravilhoso e você vai ser uma pessoa apaixonada e apaixonante. Porque é isso que a Bíblia, que é o conhecimento de Jesus Cristo, que é o conhecimento de Deus para você, fará na sua vida. Trará Jesus, a felicidade plena para você. Conhecereis a verdade, disse o Mestre, e a verdade vos libertará. Examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Então vamos examinar as Escrituras, vamos examinar a Bíblia. As duas testemunhas, né, que foram mortas, depois ressuscitadas e elevadas. E hoje nós temos as sociedades bíblicas, temos a Sociedade Bíblica Brasileira, né, que distribui Bíblia para todo o território nacional, até para os países de fala portuguesa na África, na Ásia, etc, etc. Então, oportunidade, adquira a sua Bíblia. A Bíblia é o livro, é o pão do céu, né? Nos alimenta. E é ela que está ensinando a gente o que nós estamos passando para você. Tanto é que no próximo estudo nós vamos falar sobre Apocalipse capítulo 12, né? 12. Aí é um estudo que vai mostrar o povo de Deus, a característica do povo de Deus. Se vocês querem saber, assistam o próximo programa Conectado 7. Como é que você vai identificar o povo de Deus, né? A Bíblia vai mostrar para você a característica do povo de Deus. Né? Deus abençoe. Né? Deus abençoe. Então não esqueça, meu amigo, aqui o Conectado 7 é um programa que você tem no YouTube, nas redes sociais, para fazer você se aproximar cada vez mais de Deus, tá? E não se esqueça, vai falar uma coisa? O like. O like! Não esqueça de dar o like, não esqueça de comentar, nem que for com emoji, comenta aí com emoji dando sorriso, alguma coisa assim, né? Transmita isso, manda isso para suas linhas de transmissões, esse estudo de hoje maravilhoso, tá? Manda para suas linhas de transmissões, Zap, se você tem aí Facebook, já manda no Facebook também esses vídeos aqui, ok? Nós estamos aqui para servir você, e aí a gente quer que você conheça cada vez mais o Senhor da Bíblia, o Senhor Jesus, que é aqui, ó, a tua palavra, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, e está aqui manifestado aqui na palavra de Deus, ok? E quando você conhece Jesus, você conhece tudo, né? Conhecer Jesus é tudo, tá? Que Deus abençoe você e a sua família nessa propositura que você está tendo em ler a Bíblia, estudar a Bíblia e também transmitir sobre o conhecimento da palavra de Deus, tá? Deus abençoe você. E meu amigo, minha amiga, não se esqueça de tudo que se tem ouvido. A suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Tchau, tchau. Até o próximo Conectado. Tchau.